Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Esta é uma edição realmente especial. Nós vamos conversar sobre o Comer e Beber 2019-2020 que está chegando às bancas no dia de hoje. Então, se você quer saber tudo de melhor da gastronomia de São Paulo, você tem que ir a uma banca ou consultar a edição online, que está cheia de novidades. E claro, para conversar sobre esse assunto aqui comigo, eu tenho no estúdio os meus braços direito e esquerdo, Saulo Yassuda, o repórter de bares, e Gabriele Menezes, a nossa repórter de comidinhas. Muito bem-vindos! Que legal estar aqui, Arnaldo, para a gente falar de um assunto que a gente gosta muito, que é comer e beber. É verdade, é a primeira vez que a gente vai fazer isso, em revelar os bastidores dessa edição. Pois é, a gente vai conversar agora sobre o que aconteceu ao longo de um ano. E é bom a gente explicar para quem está nos ouvindo do outro lado que o Comer e Beber tem uma metodologia muito especial, né? Tanto eu, quanto o Saulo e quanto a Gabriele, nós passamos o ano inteiro, gente, não é começa 2020, acabou uma edição, já começa a outra, porque senão não dá tempo. E nós visitamos todos os endereços que estão publicados na revista. Aliás, visitamos mais, alguns ficam de fora. Outra coisa importante, nós pagamos todas as contas, quer dizer, a gente não, a editora que a gente trabalha, que é a Editora Abril, para que essa avaliação tenha total independência. A gente vai aos lugares e vai como cliente normal, ainda que a gente seja reconhecido, não é isso, Saulo? É uma pergunta que muita gente me faz, se a gente paga, se a gente come de graça, mas não, a gente não come de graça, a gente não ganha para avaliar bem ou para avaliar mal a casa, a gente tem total independência de falar o que a gente acha. E claro que para isso a gente paga a conta, pega a nota fiscal e é reembolsado pela revista. Às vezes eu vou comer com o Arnaldo e é muito comum ele ser reconhecido. Então o que ele fala é o seguinte, fica atento em como os garçons e como todo o pessoal tá atendendo as outras mesas, né? E se os outros clientes também, estão se sentindo bem, se de repente tem algum erro em outra mesa, às vezes dá para perceber só observando. E incrível também como as pessoas conseguem cometer erros, né? A gente vai aos lugares, as pessoas ficam nervosas, enfim, não é problema de quem está visitando, é problema de você manter a sua equipe treinada e que as coisas funcionem. Outra coisa também que acontece é que as pessoas acham que a gente chega dando carteirada, olha, eu dou meu cartão, eu sou fulano de tal. Não, a gente não faz nada disso, a gente é muito discreto nessa avaliação, né? Claro, hoje tem uma característica muito especial que acontece com todo mundo, é que a gente fotografa tudo e o prato fotografado é sempre a nossa memória, né? Mas a gente não avisa quando vai. Muita gente pergunta assim pra mim também. Saulo, você liga pra avisar que você tá indo, pro pessoal se preparar? Não, a gente não avisa. A gente chega de sopetão e a pessoa tem que estar preparada para o que vier. E quando tem reserva, né? O Gabriele às vezes faz reserva para mim, outras pessoas, o próprio Saulo, a gente nunca faz o nosso nome, né? Mas uma coisa que é importante, às vezes, quando é pra experimentar um prato novo ou alguma coisa nesse sentido, é sempre bom dar uma ligada antes pra checar. Claro que não se apresentando nem nada disso, mas porque não é legal ter a viagem perdida, né? É uma coisa que acontece às vezes também. Às vezes as pessoas informam que lançaram um prato novo que não está no cardápio. A gente teve isso nessa edição especial. A edição tá muito, não é que é uma edição especial, ela tá muito, muito especial. Ela tá linda, claro que a gente é suspeito para falar, né? A gente promoveu aqui esse ano uma enquete convidando os chefes para que se inscrevessem receitas, né? Receitas que fossem criadas a partir de 2018 e também a gente foi aos lugares e testou pratos e a gente chegou a 10 pratos do ano, né? E um deles está na capa e que a gente já dá o spoiler já, porque já tá todo mundo sabendo, teoricamente, né? Então, olha, esse programa é um programa de spoiler, gente. Então, quem tem curiosidade e ainda não sabe, quer ver na revista, saiba que vai saber tudo aqui. E a capa tá linda. Porque para quem não sabe também, a gente trabalha no maior sigilo, né? Para não vazar nenhuma informação, para ninguém saber quem vai ganhar, quem vai perder e tudo mais. Quem vai perder estrela também, quem vai ganhar estrela, é totalmente sigiloso.
A gente sempre tem que dar uma enrolada ali nas pessoas, né? Fica todo mundo muito curioso, mas cada hora é uma desculpa, né? Tem ali uma cartela de desculpas para ficar distribuindo para cada um. E sendo que a gente é super transparente, porque o que acontece? Veja, São Paulo está cada vez mais perto do seu leitor, é muito importante o leitor, o internauta participar com a gente. E quando a gente chega em cada uma das categorias, lembrando, comidinhas, que quem cuida é a Gabriele, Saulo, bares e restaurantes sou eu. E aí a gente coloca os 3 finalistas de cada categoria para que o leitor possa votar, né? Então, os votos, inclusive, muitas vezes não batem. A gente vai ter isso nessa edição. Isso é muito legal, porque o nosso ponto de vista não é absoluto, mas você respeita o voto do leitor e ele pode escolher o seu favorito, né? E uma coisa muito bacana que a gente fez esse ano, ainda reforçando toda essa questão de sigilo e de surpresa, a gente fotografou não só os campeões, mas também os segundos e terceiros lugares. Óbvio, sem falar nada que era campeão ou que era segundo e terceiro. Mas o que fez, acho que todo mundo ficar aí com um ar de será que eu ganhei, né? É verdade, isso deu um frio na barriga das pessoas. Outra coisa que você falou e que mexe muito com as pessoas é o sobe e desce de estrelas, né? Porque uma estrela a mais ajuda a alavancar uma casa, uma estrela a menos traz dificuldades, né? Então, a gente faz tudo isso, e isso é com absoluta seriedade, com absoluto rigor, tem um critério para se aplicar esta avaliação. Tem uma outra coisa que é uma característica da Veja São Paulo e também do Comer e Beber, né? Nós visitamos todas as casas que entram no guia. Invariavelmente, a gente visita, como a gente já falou, mais casas do que saem, né? E neste ano, a gente já teve um refinamento, aí, um refino de quantidade. A gente está saindo com 659 endereços, né? Você se lembra, Gabriele, de quantos são bares, restaurantes e comidinhas? A gente publicou, então, 659 endereços. Entre eles, a maioria são considerados restaurantes, então são 329. Comidinhas ficou com 164 e bares com 2 a mais, 166. Ou seja, teve um corte bem significativo que não foi fácil de fazer, né? Porque nós publicávamos até o ano anterior 800 endereços. E para poder cortar, a gente teve que visitar para saber o que estava bom, o que estava ruim e mais de umas vezes a seleção. Não foi fácil, né? Então, tem tudo isso rolando nessa edição. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar aqui de vencedores. Estava contando que a capa, então, é uma capa muito especial. É o prato do ano, né? E o prato do ano foi feito por um jovem talento, né? O Luiz Felipe Souza, do Evai. É um prato que mistura Itália e Brasil, né? Chama caciucco. É isso? Caciucco, com 5 Cs. Então, o caciucco na moqueca. Caciucco é um prato muito especial, né? Que, na realidade, ele tem 2 bandeiras, né? Ele é um prato que é muito conhecido na cidade de Livorno, que fica na Toscana, litoral, e também na região da Ligúria, né? Então, o que o Luiz Felipe fez? Ele juntou essa Itália com o Brasil, colocando ali naqueles pescados um molho de moqueca. É uma delícia, né? Então, foi muito surpreendente e realmente mereceu capa. Isso não quer dizer que os outros 10 não sejam tão bons. Eu queria lembrar que o prato do Mani, por exemplo, que são botargas num caldo de vermute com alho poró, é um negócio espetacular. Era difícil dizer qual era melhor por décimos, e assim foi com os demais pratos. Realmente eram receitas espetaculares. Sem contar que, felizmente, eram todos muito bonitos, então fez do nosso ensaio ficar maravilhoso. Mas aliás, a gente tem que agradecer ao fotógrafo Paulo Vitali por esse ensaio que ele nos brindou, que é maravilhoso, e também as fotos de perfis, né, dos nossos ganhadores. Falando nisso, Gabriele, você tem uma novidade, né? É verdade, esse ano Comidinhas ganhou uma nova categoria especial que se chama Padeira do Ano, né? E é padeira no feminino porque só tem 3 representantes, todas mulheres incríveis que fazem ótimos pães. E da onde surgiu isso, né? Foi a partir de uma capa que a gente fez no comecinho do 2º semestre aqui na revista, com a ideia de valorizar essas pessoas que retomaram, né, o início do pão, ou seja, sem melhoradores na farinha, sem os aditivos que estão nos pãezinhos de muitas
padarias da cidade. Mas a padeira do ano é uma categoria que está voltando. A gente elegeu um padeiro do ano anos atrás e agora a gente está elegendo a padeira do ano que tem características muito diferentes. Uma das novidades é que eles não precisam ter estabelecimentos, né? Tanto que os segundos e terceiros lugares, que também são duas outras mulheres, elas não têm ponto de vendas. A Flávia Maculan vende via internet, um mailing, né? Para vender pão. E a Isa Tavares, ela tem um site que vende os seus pães. A campeã, no entanto, que é a Letéia Suedit, que está à frente da Padeira, que fica ali na Vila Madalena, não faz pães por encomenda. De toda forma, preciso se esforçar, assim, um pouquinho para conseguir provar uma das receitas dela, porque ela abre de quarta a sexta, das 3 às 6. Ou seja, tem que ter uma tarde livre aí para você conseguir ir até lá e garantir o seu pão. Tem um funcionamento muito peculiar, fica pertíssimo da minha casa, eu nunca consegui comprar. A Gabriele que comprou e trouxe os pães para mim e pro Saulo, pra gente provar, né, Saulo? E essa apuração foi uma época muito boa, porque a gente sempre tinha pãozinho bom pra comer na redação, enquanto a gente escrevia um texto e outro do Comer e Beber. Mas a Gabriele tem uma outra novidade quentíssima que não existia antes, que é a inauguração do ano em comidinhas. É isso, restaurantes e bares já tinha, né, categorias similares e comidinhas ainda não. Mas esse ano, então, estreia a inauguração do ano com 3 finalistas, né? O campeão foi o Gero Panini, que fica no Itaim, é do grupo do Fasano. Em segundo lugar ficou a Alberto Del Gelati, que fica em Pinheiros, e é uma sorveteria que veio de Milão. Em terceiro lugar, a Core Bake House, em Alto de Pinheiros, que é da Papoula Ribeiro, uma padeira aí escolada que já foi da padoca do Mani. E a Gabriele tem mais novidades, ela tem uma categoria híbrida, né? A gente viu esse avanço aí vegano na cidade e a Gabriele conferiu. O que tem de novidade, Gabi? É isso, a gente selecionou 3 estabelecimentos para estarem no pódio. Em primeiro lugar é o Purana Co., que é ali em Pinheiros, da Alana Rocks, né, que é autora do Diário de uma Vegana, apresenta um programa também na TV paga sobre o assunto. Aliás, a Alana tá lançando um segundo livro do Diário de uma Vegana, né? Não para. Tem também o Teva, que aí tem mais cara de restaurante, né, Arnaldo? Esse você pode falar um pouquinho, que você também visitou. Esse é um restaurante bem legal, ele veio do Rio de Janeiro, né? Trouxe os pratos de lá pra cá. Tem muito prato com cogumelo, que dá muito sabor. E tinha lá uma lasanha que tava saborosíssima. Enfim, ele tem pratos do dia, ele tem pratos de jantar. É bem interessante. Agora, teve uma peculiaridade. Eu fui ao Rio de Janeiro e trouxe de um restaurante que eu comi lá, o La Sai, e eu trouxe uma garrafa de vinho orgânico. Eu levei para tomar nesse restaurante. Gente, eles viraram a garrafa de ponta cabeça para ter certeza que era orgânica, porque eles não abrem vinhos não orgânicos. Então, se você quiser levar o seu vinho de casa, que seja orgânico, porque senão eles não abrem. E o terceiro lugar? O terceiro lugar é o Plant Made, que fica em Higienópolis, mas na verdade, um braço de um restaurante do Matthew Kinney, que é um chefe celebridade americano que se dedica a restaurantes veganos. Quem trouxe pra cá foi a Daniele e o Fábio Zuckerman. Lá tem comidinha pra todas as horas do dia. Então não fica só no almoço e no jantar. Dá pra também comer pão com requeijão, mas na verdade feito de castanha de caju. Então tem bastante opção, tanto pra almoçar quanto pra tomar café, um lanchinho no fim da tarde. E as sobremesas também são ótimas. Saulo, no seu terreno também tem novidade no lado oposto, né? Tem uma novidade bem carnívora, Arnaldo, que é a categoria churrasco. A gente viu nesse ano, nos últimos meses, uma leva de novos bares que apostam na carne, no churrasco. Quer dizer que a gente não vai confundir o leitor. A gente não tá falando de restaurante, não tá falando de rodízio. O churrasco invadiu os bares. Exatamente. E com a peculiaridade de que são lugares mais animados, tem também bebida boa. E são bem diferentes entre si. Os 3 lugares, o primeiro, o segundo e o terceiro, têm personalidades diferentes entre si. Vou começar falando do terceiro lugar, que é o Laje Pirajá, que é um bar de espetinhos. Esse nome é ótimo, Laje, né? E tem um clima, assim, todo popular, toca samba, e eles fazem espetinhos numa churrasqueira, digamos assim, mais chique, diferentona. E é bem gostoso. Fica no segundo andar do Pirajá da Faria Lima, né? Exatamente, lá na matriz do Pirajá. Porque Pirajá agora tem um monte virou também, virou uma rede.
E aí, em segundo lugar, a gente tem um conhecido, já faz uns anos que abriu, que é o Underdog. Faz muito sucesso pelos hambúrgueres. Era uma casa bem pequenininha, com balcão em Pinheiros, que acabou crescendo pelo sucesso. Eles têm até açougue hoje em dia. E tem carnes muito boas. E o primeiro lugar, finalmente, vai para o… Ó a expectativa. Vamos lá, gente. Cadê os tambores? Vai pro Quintal de Bete, que é um lugar super, super animado lá na região da cidade de Jardim. É no quintal mesmo, né? É muito pitoresco esse lugar, né? É no fundo de uma rua. Quem uma for rua tem que se sem preparar. saída. Você vai lá, tem que parar. Quem for de carro, para o carro e vai andando, assim, descendo uma rampinha, que é nos fundos de uma rua sem saída, na frente de um casarão. E lá, assim, são mesas grandes, piquenique, você come churrasco, muita gente come com a mão mesmo, sabe? Igual você come no churrasco lá em casa. E é bem gostoso. As carnes são bem boas. E também no texto… Ele é um açougueiro, né, Saulo? Ele tem uma tradição aí, né? Ele vem de uma família de açougueiros daquela rede Flórida. Só que ele estava no mercado financeiro nos últimos anos. Ele começou a entrar mais no mundo da carne pro hobby. O Rogério, né? A gente tá falando do Rogério Betti, que é o proprietário, o sócio lá do Quintal. E que fez um reality de churrasco, né? Ele fez uma temporada lá no SBT. E aí ele ficou conhecido por fazer carne, por envelhecer carne na casa dele. Maturação, né? A seco, a frio. E aí até no texto a gente revela também que ele vai abrir uma nova casa, né? Que também, Comer e Beber, além da gente premiar, a gente conta também um pouquinho de novidade, que ele vai abrir uma nova casa inspirada no Peter Luger. Quem já foi para Nova York já deve ter conhecido, que é um steakhouse lá no Brooklyn. Famosíssimo. Aliás, carne ao estilo Peter Luger, você encontra aqui em São Paulo numa churrascaria que não é campeã, mas que é muito boa, que é o Dinhos, né? O Dinhos lá no Paraíso faz churrasco com aquela manteiga e tal, que é típico do Peter Luger. Então, quem quiser conhecer, não é só no The Bet, mas é legal saber que o Rogério Bet tá abrindo esta casa aí, para pôr na agenda. Saulo, a gente tem aqui por tradição premiar na cidade chopp ou cerveja, né? E esse ano a premiação é completamente diferente. O que mudou na premiação do chopp? Antigamente a gente premiava chopp, assim, há muitos anos atrás, quem tira bem o chopp. Depois a gente começou a premiar carta de cerveja, né? Assim, as cartas que selecionam bons rótulos. Hoje, a gente tem muitos lugares que fazem o próprio chopp e são chopps, às vezes, até ousados. Eles podem ousar mais, eles podem criar mais, porque a fábrica está acoplada ao bar. E então, a gente teve 3 casas que a gente destacou. Foi até difícil essa escolha, porque elas são muito boas, as 3. Mas o primeiro lugar foi para Dogma, lá na Santa Cecília, que fica numa antiga oficina mecânica, que eles fazem ótimos chopps de diferentes estilos. Isso é uma coisa importante, né? Porque a Veja São Paulo, as pessoas reclamam, a Veja São Paulo premia só a região Pinheiros e Itaim. Não é verdade, a gente roda pela cidade inteira e surpreende. Às vezes não é o primeiro colocado, né? Mas tá lá no meio. Se você pegar, por exemplo, o nosso Bom e Barato de restaurantes, o Cepa, que é um restaurante ali do Tatuapé, é o 3º colocado. E isto é muito bom. Por quê? Porque a gente tem que ter um olhar plural sobre São Paulo, né? É uma cidade que tem coisas acontecendo em tudo quanto é canto. A gente tem bar na Pompeia, a gente tem bar na Santa Cecília, no centro, que a gente destaca também. Que foi o caso de um bar que você destacou, que não é campeão, mas que é novidade, que é o Térreo Bar, né? Também Bom e Barato. E também o próprio Casa do Porco, né? Primeiro lugar em cozinha de bar. Mas esse já tá mais manjado, né, Saulo? Esse é muito bom, mas as pessoas já conhecem, tem prêmios internacionais, não é reconhecido só aqui. Agora o Terra é novinho, estreou agora, né? Como Curá. O Curá Izakaya contemporâneo, que você deu em 2º colocado de Bom e Barato. Né? Esses dois, tanto o Curá quanto o Térreo, estão na seção de Bom e Barato. E são bares até que arrumadinhos. A gente acha que, assim, comida barata ou bebida barata a gente vai achar em lugares, em botecão, mas não é só isso não. A gente tem lugares bem jeitosos, digamos assim. Mas, Arnaldo, você não vai ficar de fora, né? O que tem de novidade em restaurante?
Olha, não falta novidade nunca, né? Claro que eu já falei do ensaio de capa, né? Que é maravilhoso. A gente mais uma vez agradece ao Paulo Vitali pelas fotos, pelo bom gosto dele. E ele fotografou a gente também, né? Também no editorial. Olha o Saulo se entregando aqui, seu momento vaidade, né? Então, e além do ensaio de capa, a gente tem uma categoria nova que eu sempre sonhei em premiar. Por quê? Porque sempre tem uma categoria que tem há tempos na cidade e que ela tem uma importância, como é a categoria deste ano, que são os gregos, né? A gente tem vontade de destacar, mas ele não tinha volume, não tinha qualidade, uniformidade. Ele se resumia a um restaurante do Bom Retiro chamado Acrópolis, né? Muito tradicional, o dono era um figura, seu traço, né? Morreu com quase 100 anos, uma figura incrível. Visitava a gente na mesa, era muito querido. Muito. Não, me lembro a primeira vez que eu fui, você vai, esse é um restaurante muito pitoresco, tem lá uma cozinha aberta, um janelão, tá tudo mais ou menos pronto, os cozinheiros vão aquecendo e vão te oferecendo. Eu peguei um monte de comida, ele foi na minha mesa e disse assim, você não vai comer tudo isso, foi recolhendo os pratos, o que você quer comer? E aí foi recolhendo o que eu não ia comer. Então foi muito simpático, muito acolhedor. Agora são as filhas que tomam conta, o restaurante deu uma, assim, oscilou um pouco, mas está super legal nesse momento. E a gente teve o Acrópolis em terceiro, um outro que abriu chamado Mito em segundo e finalmente o Fotiá, que foi uma surpresa, é um restaurante grego e gente, assim, é muito interessante porque eu estive na Grécia e a dona do Fotiá, a chefe, sócia, a Mariana Fonseca, faz um trabalho muito rico, muito parecido com o que se faz na Grécia. E, em particular, eu gosto muito do trabalho dela neste Fotiá, que é um trabalho feito na grelha, né? Uma comida muito leve, muito saudável, muito agradável. E ela tem também um que lembra as tabernonas gregas, divertido, que é o Cousina, que já está em 3 endereços. Então, a gente, de um momento que não tinha gregos, vê essa multiplicação e é incrível você poder reconhecer esse trabalho. Já tinha acontecido isso com coreanos, né? A gente pôde reconhecer o trabalho do Paulo Shin, aliás, 2 vezes, né? O ano passado ele ganhou de chefe do ano. E esse ano, no caso de chefe do ano, a gente tem uma tremenda novidade que eu queria dividir com vocês, que é o fato de a chefe do ano é uma mulher, o que é muito bom também, a gente ter mulheres na liderança de uma cozinha, mas uma mulher que foi premiada, né, como chefe revelação. É a primeira vez que um chefe revelação leva esse título. E nesse caso é a Viviane Gonçalves, do chefe Vivi, que faz uma comida extraordinária. Acho que os finalistas todos já foram chefes revelação, não foram? Neste ano, sim. Muito boa essa lembrança, Saulo. A gente tem, em segundo lugar, André Mifano, que também faz um trabalho completamente instigante. Ele muda o tempo inteiro o cardápio do restaurante dele ali em Pinheiros, o Lilu, né? E o Ivan Halston, do Tuju, que fica na Vila Madalena. Então, os 3 foram chefe revelação de Veja São Paulo. O que mostra que a gente tem um faro bom quando a gente escolhe esses profissionais. Bom, finalmente, um prêmio que vai surpreender as pessoas, né? É o prêmio Causa Social, né? Neste ano, a gente escolheu uma personagem que ao mesmo tempo é uma celebridade, mas que tem um trabalho de retaguarda discreto, que pouca gente conhece, né? Que é a Paola Carosella, jurada do MasterChef, dona do Arthurito, dona do Lagopa, sócia desses lugares, né? E ela faz um trabalho chamado Cozinha e Voz e que procura, de uma maneira muito especial, particular, não é um curso de receitas, ela não queria fazer isso, né? É um curso que as pessoas que participam, elas têm que entender um pouco o gestual da cozinha, o que é trabalhar numa cozinha. E não é um curso destinado para qualquer tipo de pessoas. Então, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A gente aqui em São Paulo já teve 5 cursos, por acaso eles foram todos com trans, mas a ideia, e fora daqui já aconteceu, é atender populações negras, atender gente em
situação de rua, privados de liberdade, enfim. Quem estava à margem da sociedade não estava conseguindo um emprego, né? E ela procurou, com um grupo de pessoas que são da confiança dela e o apoio da OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, qualificar essas pessoas. É um trabalho absolutamente bonito e emocionante. Uma delas, inclusive, está trabalhando no Arthurito, né? E uma coisa bonita são os dados referentes a esse trabalho, que 70% das pessoas são empregadas, né? Então, essas são as novidades. Tem um monte de outras, claro, todos os vencedores, que a gente não vai revelar aqui, porque vocês têm que ou comprar a revista ou entrar no site, enfim, para ficar sabendo. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Tô com medo. Então vamos começar por você. Gabriele, no Sobe e Desce de Estrelas, quem mais caiu este ano? Esse ano foi a Torteria, de 4 estrelas, ela foi para 2 estrelas. Ela tá no guia desde 2012 e esse ano sofreu essa queda brusca por conta da qualidade, que em cada endereço, de repente, o cliente pode ter uma experiência diferente. Além disso, faltou a massa estar um pouquinho mais úmida e o recheio mais saboroso. Saulo, tem muita coisa quente neste universo de bares? Tem muita coisa quente e também tem muita coisa fria, porque gelo é algo fundamental nos coquetéis, Arnaldo. Olha! Mas o que você apresenta nessa edição que vai perturbar as pessoas? Nunca é bom perder estrelas. A gente vai ter gente que vai perder estrela, que quem ler a revista vai ficar sabendo. Saulo, não vem com essa. Dê exemplos. Uma casa que perdeu a estrela, por exemplo, foi a Adega Santiago. Eles têm diferentes unidades na cidade e, dependendo da visita, algumas casas têm uma qualidade excepcional e outras unidades têm alguns problemas. Então, no balanço, eles perderam uma estrela. Então, o fast food é o contrário agora. Arnaldo, qual foi a maior decepção nesse 2019? As decepções, em geral, vêm de lugares muito esperados ou que têm chefes bacanas, né? E a maior decepção de 2019 foi um restaurante que estreou com 2 estrelas, o Neto, no interior do Hotel Four Seasons, lá na Zona Sul. Então, ele estreou… eu fui inclusive com o Saulo numa das visitas, né? A gente foi algumas vezes e a comida não brilhou, né? Não teve jeito, estreou regular e tal. Na minha última visita, a gente tem sempre esse cuidado, principalmente com lugares 2 estrelas, né? Eu voltei num espaço de tempo bastante grande, aí 8 meses depois, e foi surpreendente e ele é a maior reviravolta da revista. Ele saltou de 2 para 4 estrelas, mostrando que o nosso julgamento é completamente imparcial e justo, né? Então, o Neto, que é conduzido pelo chefe italiano Paolo Lavezini, que tem no currículo, inclusive, passagem pelo Fasano ao Mar e ao Rio. Eu evito falar de outro restaurante que ele trabalhou, esse na Itália, o Enoteca Pinchiorri, olha, já falei, né? Que foi a maior decepção da minha vida. Esse sim foi uma decepção. A refeição mais cara que eu já vi e desapontadora. Mas o Paolo Lavezini aqui está fazendo um trabalho lindo, secundado pelo Davi Casparian, que era a pessoa que estava lá no dia que eu fui, me atendeu. Aliás, foi um clima, como disse a Gabriele, né? Quando se te reconhece é uma coisa meio ruim, porque foi uma tensão esse almoço. E a coisa que as pessoas mais fazem errados é perguntar assim, o que eu achei da comida. Eu faço cara de paisagem, eu digo, não, tá tudo muito bom. Mas, nesse caso, eu me sinto muito à vontade para contar uma mentirinha, porque não é para me perguntar o que acharam da comida. Me divirto muito, enquanto as pessoas sofrem bastante. Me divirto não porque com o mal-estar delas, porque esse é meu trabalho e eu não posso ficar tenso. Então, cada refeição para mim tem que ser uma refeição prazerosa. Então, adoro sair para comer, é uma rotina que me agrada muito. Nós vamos para a nossa última e mais gostosa sessão, Receitinha. Eu vou dizer para vocês que no nosso cardápio não tem uma, tem 10 receitas. Eu já citei 2 aqui, as outras vocês podem consultar na revista. Aliás, que saiu com uma super novidade. Ela tem na capa do ensaio interno, você tem um QR Code e você
clica nesse QR Code, você dispara esse QR Code com o seu celular e você tem as receitas no seu celular. Um negócio incrível, você nem precisa levar a sua revista para a cozinha. Então, olha, comprem a revista, cliquem no QR Code e passem a usar esse caderno de receitas. Mas hoje eu vou pedir a receita para o Saulo. Saulo, o que a gente vai oferecer de drink para os nossos ouvintes? Vou dar uma receita de um drink clássico, fácil, chamado Porto Tônica, ou lá em Portugal, Porto Tônico, que é algo muito gostoso. Você tem que ter uma garrafa de Porto Branco na sua casa. Você pega uma não dose. É Porto Tinto, né? Não, é Porto Branco. Nem é o Tawny, nem o Rubi. É um branco. branco. E dá errado se fizer com os outros? Não pode? Prefiro branco, mas pode tentar. É uma alquimia que pode dar certo, mas eu prefiro branco. Você pega uma dose de Porto Branco, completa com gelo, e pega uma água tônica de boa qualidade, completa com a tônica. E aí você coloca uma rodela de limão siciliano ou uma rama de hortelã, ou os dois. E estamos prontos para brindar. Olha, o Saulo aqui já ofereceu para vocês uma variação, porque eu conheci Porto Tônico no Porto durante um São João, que é o carnaval deles, né? E lá se faz tradicionalmente, como ele explicou, né? Porto Tônico é um porto com Porto Branco, gelo, tônica, sempre veja de boa qualidade, e folhas de hortelã, ou uma rama ou folhinhas levemente maceradas. Fica uma delícia. Agora o Saulo já incrementou o negócio e temos uma rodela de limão. Aproveitem! Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio os meus colegas de trabalho, Saulo Yasuda e Gabriele Menezes. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado, Gabi, por esse papo tão gostoso sobre o comer e beber. Obrigado e até a próxima. Obrigada e já estou ansiosa pelas próximas visitas. Até a próxima sexta. Um abração a todos.